Boa noite, viajante. O trem noturno parte mais uma vez, cruzando paisagens que só o sono conhece. Cada vagão guarda uma história, um pensamento perdido, um sussurro levado pelo vento. Feche os olhos, respire fundo e deixe o som dos trilhos embalar sua mente. A jornada do trem noturno está prestes a começar. Contos do trem noturno. 1 minuto antes do nome. A chuva cai em linhas pacientes, alinhando o ar como páginas. Irene Lousada chega à marquise com um caderno liso e um lápis curto. Não veio para medir a noite. Veio para escutar como o trem põe as coisas no lugar. O relógio da praça marca 22 horas. A grade está só encostada. O ferro rende com humor quando ela empurra. Na bilheteira, a lanterna que espera e um bilhete simples. Quando o que você ouve chegar antes do que você pensa, siga. Irene acende a lanterna. A luz não rasga a noite, desenha caminho. A sala das chaves guarda as 6 alavancas, o painel de madeira e 2 relógios de bolso parados em 0 horas e 6 minutos. Um respira baixo, o outro aquece como brasa coberta. Irene toca o que respira. O tico único responde como quem confere presença. Na plataforma, o ar muda de peso. O vagão encosta como quem apoia um livro. A porta corre sem barulho. Dentro, luz morna, cheiro de verniz, tecido limpo. No batente, pintado à mão, 06. Irene entra e se senta à janela. A composição parte. O som das rodas é nítido sem ser alto. A luz do teto baixa um tom. O relógio de bordo escolhe 0 horas e 6 minutos. 1 minuto faz sala. A primeira parada não tem letreiro. Sob a marquise, o relógio de coluna traz a linha carvão. Metade do som é silêncio. No banco comprido, 2 canecas sem asa, vazias e mornas. Ao lado, um pano dobrado. Irene seca a moldura do vidro e devolve o pano ao mesmo suco da madeira. O ar fica fácil. No teto, nasce uma linha lápis com 2 pontos de respiração. No primeiro, ela inspira devagar. No segundo, expira mais devagar ainda. A madeira responde com estalo manso, som de casa que concorda. A porta de vidro leitoso pede. Abre quando o olhar desistir de apressar. Irene aproxima o rosto até ver apenas o contorno desfocado. O cansaço bom chega. A fechadura suspira. A porta cede. Dentro, uma mesa clara, um mapa que não é mapa com nome de gesto, curva do ombro, parte do fôlego, ponte da respiração, estação do olhar. No centro, um vazio com a palavra janela escrita pequeno. Um cartão diz: se não souber o caminho, cuide do modo. Irene anota no canto do caderno: ouvir primeiro. Os 2 relógios de bolso seguem em 0 hora e 6 minutos. Ela faz com as mãos um abrigo de ar. O tique tímido aceita a companhia. Acordo, não concerto. De volta ao corredor. A composição desacelera um fio. No poste baixo, um alto-falante antigo sopra um sim sem sílabas. Irene encosta o ouvido, recebe e devolve de dentro. O trem entende. A paisagem vira água de céu por um trecho. O reflexo devolve a testa dela no vidro. Atrás, uma mesa pequena com um vaso insistente. O relógio caminha manso até 0 horas e 10 minutos e fica. 1 minuto vira lugar. No encosto à frente, um bilhete preso pelo clipe paciente aparece onde não estava. Se o caminho afrouxar, não ajuste. Deixe que ele encontre o seu formato. Irene dobra com cuidado e guarda entre as primeiras páginas. A janela seguinte traz a plaquinha simples: janela. Abaixo, menor, não empurre. Deixe o ar decidir. Ela pousa os dedos no trinco. O vidro abre um dedo. Entra a presença de noite, sem perfume. Obrigada, diz. O vidro fecha quando quer. O trem entra num trecho de nada bom, vazio de travesseiro. Os ombros dela baixam meio centímetro. O ouvido recolhe o inventário que sustenta. Estalos, pausas, respirações. O caderno permanece fechado, para ficar quente por dentro. A marquise seguinte tem a bilheteira acesa
e um papel dobrado com letra calma. Quando o sono vier, não peça licença. Ele sabe a hora de entrar. O sono cheira a mão e segue. Ainda não. Mais adiante, um anexo estreito atrás do vidro. Uma mesa de registros. A composição freia com o cuidado que antecede nomes próprios. Irene entra. Sobre a mesa, há 4 talões de bilhetes. 3 têm carimbo discreto, marcando passagem. O quarto permanece intocado. Folhas limpas, numeração pronta. No canto, um porta-cheiro de louça que não exala nada, até um sopro breve de café passar e sumir, como se alguém tivesse estado ali um minuto atrás. No rodapé da moldura, a lápis, há uma nota antiga. Para quem chega sempre por 1 minuto. Irene encosta a ponta do dedo e não apaga o pó do grafite. Apenas concorda. De volta ao corredor, as lâmpadas alinham. Uma placa distante começa a nascer do escuro. O freio vem com delicadeza de nome próprio. Irene encosta a testa no vidro. Não procura, deixa que o nome venha. A placa aparece inteira, janela 6. Não é para descer, é para saber e deixar pronto. O relógio avança até 0h12 e fica. Tapete estendido. No limite da marquise que fica para trás. A noite parece recolher algo dobrado e seguir. Nada chama, nada acena. O ar apenas guarda. Irene abre o caderno e escreve uma linha só. Alguns minutos chegam antes da pessoa. Fecha, para a frase respirar. A composição retoma o compasso. Então, no assento oposto, entre o estofado e a madeira, ela percebe um talão de bilhetes esquecido, igual ao intocado da mesa de registros. A primeira folha está quase solta, como quem ensaia sair. No canto, uma marca fina a lápis, 2 letras separadas por um espaço longo. M. C. Irene não destaca. Encosta a polpa do dedo e devolve ao lugar. Acordo. Não pressa. O relógio mantém 0h12. O trem responde com um estalo manso. A janela guarda o resto. E, lá fora, por um instante de ar, alguém parece chegar na borda do minuto, tão perto que a noite aprende o nome e não o pronuncia. A composição seguiu como quem leva a água até a borda. Irene manteve o caderno fechado no colo para ficar quente por dentro. A luz do teto desceu um tom. O relógio de bordo piscou e escolheu 0h06. Um minuto fez sala. Sob a marquise, o relógio de coluna trazia a frase a carvão. Metade do som é silêncio. No banco comprido, 2 canecas sem asa, vazias e mornas. Ao lado, um pano dobrado. Irene secou a moldura do vidro e devolveu o pano ao mesmo sulco da madeira. O ar ficou fácil. No teto, nasceu uma linha lápis com 2 pontos de respiração. No primeiro, ela inspirou devagar. No segundo, expirou mais devagar ainda. A madeira respondeu com estalo manso. Casa que concorda. A porta de vidro leitoso pediu. Abre quando o olhar aceitar intervalo. Irene aproximou o rosto até o contorno desfocar. O cansaço bom chegou. A fechadura suspirou. A porta cedeu. Dentro, havia uma mesa baixa e um quadro simples com colunas sem números. Chegada, margem, assentar. Em cima, um talão de bilhetes igual ao do assento oposto. A primeira folha também quase solta. No canto, as mesmas letras a lápis, M, C, com um espaço entre elas do tamanho de um corredor. Ao lado, um carteiro de madeira guardava 4 carimbos sem tinta, todos com a mesma palavra virada ao contrário. Irene ergueu um contraluz e leu ao avesso, devagar. Voltar. Ela não carimbou nada. Devolveu cada peça ao lugar. Acordo, disse, baixo, não pressa. De volta ao corredor. A composição desacelerou um fio. No poste baixo, o alto-falante antigo soprou um sim sem sílabas. Irene encostou o ouvido, recebeu e devolveu de dentro. O relógio caminhou manso até 0h10 e ficou. 1 minuto virou o lugar. No encosto, um bilhete preso pelo clipe paciente apareceu onde não estava. Se o caminho afrouxar,
Não ajuste. Deixe que ele encontre o seu formato. Irene dobrou com cuidado e guardou na capa interna do caderno. A janela seguinte trazia a plaquinha simples. Janela. Abaixo. Menor. Não empurre. Deixe o ar decidir. Ela pousou os dedos no trinco. O vidro abriu um dedo. Entrou presença de noite, sem perfume. Obrigada, disse. O vidro fechou quando quis. O trem entrou num trecho de nada bom, vazio de travesseiro. Os ombros baixaram meio centímetro. O ouvido listou sozinho. Estalos, pausas, respirações. O corpo guardou. A marquise seguinte respirou, luz baixa. A bilheteira exibia um papel dobrado, letra calma. Quando o sono vier, não peça licença. Ele sabe a hora de entrar. Irene assentiu. O sono cheirou a mão e seguiu. Ainda não. Mais adiante, outro anexo de madeira morna se ofereceu. Mesa de registros. A composição freou com o cuidado que antecede nomes próprios. Irene entrou. Sobre a mesa, 3 canetas secas alinhadas e um porta-lápis vazio. Um cartão simples dizia: escreva só quando um minuto pedir. No canto, uma gaveta rasa deslizou sozinha 2 centímetros e parou. Dentro, nada além do cheiro breve de café. Nada mais. Um minuto parecia recém-passado, como o passo que não quis deixar rastro. Irene voltou ao corredor. As lâmpadas alinharam. Longe, a placa começou a nascer do escuro. O freio veio com delicadeza, de nome próprio. Ela encostou a testa no vidro. Não o procurou. Deixou que o nome chegasse. A placa apareceu inteira. Janela 6. Não era para descer. Era para saber e deixar pronto. O relógio caminhou até 0h12 e ficou. Tapete estendido. No assento oposto, o talão esquecido parecia respirar na borda da madeira. Irene aproximou os olhos até que o papel virasse apenas brancura com sombra. A primeira folha queria soltar, mas preferiu esperar. No verso, quase invisível, um traço fino cruzava a página na diagonal, como quem marca uma correspondência que não encontrou mão. Alguns minutos chegam antes da pessoa. Repetiu, só para o corpo ouvir. O trem retomou o compasso. A paisagem virou água de céu por um trecho. O reflexo devolveu o rosto de Irene. Atrás, a pequena mesa do anexo agora sem a sombra do café. Era como se o ar tivesse arquivado o cheiro no bolso. Veio mais uma marquise sem letreiro. No banco, de novo 2 canecas, vazias e mornas. Ao lado, o pano dobrado deslocado um dedo para fora do vinco. Irene empurrou de volta ao lugar certo. O estalo de madeira concordou. O caminho desapertou. No teto, a linha lápis ganhou um ponto único entre os 2 anteriores. No primeiro, ela inspirou. No segundo, parou sem parar, um segundo inteiro. No terceiro, expirou devagar. Um minuto se acomodou sobre os ombros como chale. O relógio manteve 0h12. Ao fundo do corredor, outra porta de vidro leitoso aguardava. A plaquinha dizia: abre quando o nome suportar ficar em branco. Irene aproximou o rosto. A fechadura cedeu. Dentro, uma mesa com envelopes pardos sem destinatário e um livro de capa crua. Na primeira página, apenas uma linha. Quem chega por último traz a chave do começo. Ela fechou o livro, guardou a frase no bolso certo, junto do bilhete do clipe. De volta ao assento, o talão continuava lá, com a folha primeira quase livre. Uma brisa mansa mexeu a beirada como quem ensaia um embarque em silêncio. Irene encostou a polpa do dedo na borda, sem arrancar. O papel assentiu do jeito que o papel assente, ficando. O alto-falante soprou outro sim sem sílabas. A composição respondeu com um único estalo que pareceu atravessar o vagão inteiro. A noite guardou. Irene abriu o caderno e escreveu 3 linhas curtas. 0h06, sala. 0h10, lugar. 0h12, tapete. Fechou para manter quente por dentro. O trem seguiu macio, como quem prepara uma borda para o que vem. Longe, quase na borda da próxima parada,
Alguém pareceu chegar no minuto de novo, do lado de fora da luz. Não chamou, não acenou. O ar apenas aprendeu o nome inteiro e ainda não o disse. A composição seguiu macia, como água carregada até a borda. Irene manteve o caderno no colo, fechado para ficar quente por dentro. A luz do teto desceu um tom. O relógio de bordo piscou e voltou a escolher 0h06. Um minuto fez sala. A parada seguinte veio sem letreiro. Sob a marquise, o relógio de coluna trazia a frase a carvão. Metade do som é silêncio. No banco comprido, 2 canecas sem asa, vazias e mornas. Ao lado, o pano dobrado. Irene passou na moldura do vidro e devolveu o pano ao mesmo sulco da madeira. O ar ficou fácil. No teto, nasceu uma linha lápis com 3 pontos de respiração. No primeiro, ela inspirou devagar. No segundo, parou sem parar, um segundo inteiro. No terceiro, expirou mais devagar ainda. A madeira respondeu com um estalo redondo. Casa que concorda. A porta de vidro leitoso pediu. Abre quando apressa aceitar ficar sentada. Irene caminhou 2 passos, esperou, deu o terceiro. A fechadura suspirou. A porta cedeu. Dentro, uma mesa baixa com 2 talões lado a lado. O da esquerda exibia marcas de carimbo antigo. O da direita estava intocado. Na primeira folha, o mesmo traço a lápis com 2 letras separadas por um corredor de branco. M. C. Entre os talões, um cartão dizia: se o minuto vier primeiro, não o obrigue a virar nome. Irene assentiu com a cabeça. Passou o dedo nas bordas sem puxar. A sala cheirava a papel guardado e a um resto de café que não sabia mais de onde vinha. De volta ao corredor, a composição desacelerou um fio. No poste baixo, o alto-falante antigo soprou um sim sem sílabas. Irene encostou o ouvido, recebeu e devolveu de dentro. O relógio caminhou manso até 0h10 e ficou. Um minuto virou o lugar. No encosto, o bilhete do clipe paciente surgiu onde não estava. Se o caminho afrouxar, não ajuste. Deixe que ele encontre o seu formato. Ela dobrou com cuidado e guardou na capa. A janela seguinte trazia a plaquinha: janela. Abaixo, menor. Não empurre. Deixe o ar decidir. Irene pousou os dedos no trinco. O vidro abriu um dedo. Entrou presença de noite, sem perfume. Obrigada, disse. O vidro fechou quando quis. A marquise adiante respirou luz baixa. A bilheteira exibia um papel dobrado com letra calma. Quando o sono vier, não peça licença. Ele sabe a hora de entrar. O sono cheirou a mão e seguiu. Ainda não. O corredor ganhou um palmo de ar. Lá no assento oposto, o talão esquecido parecia ouvir. A primeira folha se ergueu um nada e voltou a deitar, como quem aprende o peso certo do minuto. Irene virou o caderno para a página limpa e escreveu pequeno: talões respiram quando o nome ainda não coube. Fechou. Outra porta de vidro leitoso esperava mais à frente. A plaquinha dizia: abre quando o minuto aceitar borda. Irene aproximou o rosto até o contorno desfocar. A fechadura cedeu. Dentro, um quadro simples com 3 colunas escritas a lápis: chegada, margem, voltar. Em cada coluna, um envelope pardo sem destinatário. No centro, um cartão. Quem chega por último traz a chave do começo. Ela repetiu em voz baixa para o corpo guardar. Devolveu tudo ao mesmo lugar. De volta ao corredor. O trem entrou num trecho de nada bom, vazio de travesseiro. Os ombros baixaram meio centímetro. O ouvido listou, certo de si. Estalos, pausas, respirações. O inventário bastava. As lâmpadas alinharam. Longe, a placa começou a nascer do escuro. O freio veio com delicadeza de nome próprio. Irene encostou a testa no vidro. Não procurou. Deixou que o nome chegasse. A placa apareceu inteira. Janela 6. Não era para descer. Era para saber e deixar pronto. O relógio caminhou até 0h12 e ficou. Tapete estendido.
no limite da marquise que ficava para trás. A noite recolheu algo dobrado e seguiu. Nenhum anúncio. Apenas um ar atento, como sala que abre espaço para alguém que ainda não entrou. Irene voltou os olhos ao talão do assento oposto. A primeira folha, enfim, aceitou uma dobra no canto, sem desprender. No verso, quase invisível, havia um traço curto que atravessava a diagonal. Ela soprou de leve. O papel respondeu do jeito que o papel responde, decidindo esperar. Alguns minutos chegam antes da pessoa, repetiu. No mesmo instante, o alto-falante soprou outro sim, um tom mais baixo. O vagão respondeu com um único estalo, desses que endireitam quadro. O caminho desapertou. A próxima marquise não tinha letreiro. No banco comprido, as duas canecas continuavam vazias e mornas. O pano, desta vez, estava fora do vinco 2 dedos. Irene o ajeitou no lugar certo. O ar ficou mais claro. Embaixo do banco, meio escondido, havia um carimbo sem tinta. Ela pegou, ergueu contra a luz e leu ao avesso, devagar. Voltar. Devolveu sem carimbar nada. Acordo. Não pressa. O trem retomou o compasso. Irene abriu o caderno e escreveu 3 linhas, uma abaixo da outra. 0h06, sala. 0h10, lugar. 0h12, tapete. Depois, uma 4ª linha em branco, com margem larga. Fechou para manter quente por dentro. Antes da curva, a paisagem virou água de céu. O reflexo devolveu o rosto de Irene. Atrás, um corredor de plataforma sem ninguém, como se o minuto tivesse ido na frente abrir a porta. No silêncio que seguiu, um cheiro breve de café passou e assentou no vidro, lembrando presença que escolhe não se anunciar. Irene encostou a testa na janela e sorriu de canto, como quem reconhece o passo de longe. O relógio manteve 0h12. A composição assentiu com um estalo manso. O talão continuou por um fio, primeiro papel ainda preso, já com a dobra aceita. A noite guardou, e a parte seguinte começou a nascer do jeito do trem noturno. Pouca luz, frase curta, espaço para o que vem. Porque o próximo minuto já se aproxima com alguém na borda. A composição seguiu macia, como água carregada até a borda. Irene manteve o caderno fechado no colo para ficar quente por dentro. A luz do teto desceu um tom. O relógio de bordo piscou e escolheu 0h06. O minuto fez sala. A parada seguinte veio sem letreiro. Sob a marquise, o relógio de coluna repetia a frase a carvão. Metade do som é silêncio. No banco comprido, 2 canecas sem asa, vazias e mornas. Ao lado, o pano dobrado no vinco certo. Irene passou na moldura da janela, só para confirmar que o gesto ainda cabia no lugar. O ar ficou fácil. No teto, a linha lápis mostrou 2 pontos de respiração. No primeiro, ela inspirou devagar. No segundo, expirou mais devagar ainda. A madeira respondeu com estalo manso. Casa que concorda. A porta de vidro leitoso pediu. Abre quando apressa aceitar ficar. Irene caminhou 3 passos, e um quase passo. A fechadura suspirou. A porta cedeu. Dentro, havia uma mesa de registros menor do que as outras, com um único talão no centro. A primeira folha estava quase solta. No canto, o traço a lápis repetia as 2 letras separadas por um corredor de branco. M. C. Ao lado, um porta-cheiros de louça, vazio. Irene se inclinou. Um cheiro breve de café passou e sumiu, como quem só confirma a presença. Alguns minutos chegam antes da pessoa, disse, para o corpo ouvir. Não destacou a folha. Acordo. Não pressa. De volta ao corredor. A composição desacelerou um fio. No poste baixo, o alto-falante antigo soprou um sim sem sílabas. Irene encostou o ouvido, recebeu e devolveu de dentro. O relógio caminhou manso até 0h10 e ficou. Um minuto virou lugar. No encosto à frente, o bilhete do clipe paciente apareceu onde não estava.
Se o caminho afrouxar, não ajuste. Deixe que ele encontre o seu formato. Irene dobrou com cuidado e guardou na capa. A janela seguinte trazia a plaquinha simples. Janela. Abaixo. Menor. Não empurre. Deixe o ar decidir. Ela pousou os dedos no trinco. O vidro abriu um dedo. Entrou presença de noite, sem perfume. Obrigada, disse. O vidro fechou quando quis. A marquise adiante respirou luz baixa. A bilheteira exibiu o papel dobrado. Letra calma. Quando o sono vier, não peça licença. Ele sabe a hora de entrar. O sono cheirou a mão e seguiu. Ainda não. Mais à frente, outra porta de vidro leitoso trazia uma condição nova. Abre quando o nome suportar ficar em branco. Irene aproximou o rosto até o contorno desfocar. A fechadura cedeu. Lá dentro, um livro de capa crua aberto na primeira página e 3 envelopes pardos sem destinatário. No alto da página, uma linha única. Quem chega por último traz a chave do começo. Irene leu em voz baixa e fechou o livro com as 2 mãos, como quem guarda a temperatura. De volta ao corredor, o trem entrou num trecho de nada bom, vazio de travesseiro. Os ombros baixaram meio centímetro. O ouvido listou o que sustenta: estalos, pausas, respirações. Era bastante. O assento oposto guardava o talão esquecido. A primeira folha, agora, tinha uma dobra pequena no canto, discreta como quem pede lugar na mesa. Irene aproximou os olhos. O traço M. Se parecia ter ganho ar entre as letras, não por distância, mas por bordas. Já quase, murmurou. Não para apressar, só para concordar. As lâmpadas do teto alinharam. Longe, uma placa começou a nascer do escuro. O freio veio com delicadeza, de nome próprio. Irene encostou a testa no vidro. Não procurou. Deixou que o nome chegasse. A placa apareceu inteira. Janela 6. Não era para descer. Era para saber deixar pronto. O relógio caminhou até 0h12 e ficou. Tapete estendido. A paisagem abriu um pátio em leque. Depois um túnel curto que devolveu a própria respiração educada. Quando a luz voltou macia, o alto-falante soprou outro sim sem sílabas, ligeiramente mais fundo, como quem testa a porta sem empurrar. O vagão respondeu com um único estalo, desses que endireitam quadro. Irene abriu o caderno e escreveu 4 linhas, com margens largas. 0h06, sala. 0h10, lugar. 0h12, tapete. 0h12, outra vez. Aguardar. Fechou para manter quente por dentro. A próxima marquise não tinha letreiro. No banco, as 2 canecas continuavam vazias e mornas. O pano, desta vez, faltava um dedo para o vinco certo. Irene empurrou devagar até o encaixe. O ar clareou. Ao pé do banco, meio oculto, um carimbo sem tinta esperava. Ela ergueu contra a luz e leu ao avesso. Devagar. Voltar. Devolveu sem carimbar. Acordo. Não pressa. A composição retomou o compasso. O talão do assento oposto aceitou mais um contorno. A dobra cresceu 1 milímetro e parou, como gesto que pede a segunda mão. Irene não tocou. Deixou que o minuto pusesse a cadeira. Então, muito de leve, o ar trouxe outra vez o cheiro de café. Nítido e breve, como passo na porta. Não havia xícara, não havia fumaça. Só o aviso limpo de que alguém já estava no bordo do minuto. Quando vier, o lugar está pronto, disse, para o vagão ouvir. O relógio manteve 0h12. O alto-falante respirou um sim curtíssimo, quase um aceno. A janela guardou o resto. A noite aceitou. E a parte seguinte começou a nascer do jeito do trem noturno. Pouca luz, frase curta, espaço para o que vem. Agora, 1 minuto já aprendeu onde pôr os pés. A composição seguiu macia. A luz do teto baixou um tom. O relógio escolheu 0h06. 1 minuto fez sala. Sob a marquise, o carvão de sempre.
Metade do som é silêncio. No banco, duas canecas sem asa, vazias e mornas. Ao lado, o pano no vinco certo. Irene passou na moldura do vidro. O ar ficou fácil. No teto, 2 pontos de respiração. No primeiro, expirou devagar. No segundo, expirou ainda mais devagar. A madeira respondeu com um estalo manso. A porta de vidro leitoso pediu: abre quando o nome não precisar correr. Ela se aproximou. A fechadura cedeu. Sobre a mesa, um talão único. A primeira folha, quase solta. No canto, o traço fino e as letras separadas, M. C. Um cheiro breve de café passou e assentou. Irene não puxou o papel. Acordo. Não pressa. De volta ao corredor. O alto-falante soprou um sim sem sílabas. O relógio caminhou manso até 0h10. 1 minuto virou lugar. As lâmpadas alinharam. Longe, a placa nasceu do escuro. A freada chegou com delicadeza de nome próprio. A placa apareceu inteira. Janela 6. O relógio parou em 0h12. Tapete estendido. Irene voltou a olhar ao talão. A primeira folha aceitou a dobra inteira. Sozinha. Se desprendeu. No verso, uma caligrafia clara escreveu devagar o que o minuto já sabia. Marcos. Ela encostou a polpa do dedo sobre o nome e devolveu o papel ao assento, como quem prepara lugar. Quando vier, a cadeira está posta, disse. O alto-falante respirou outro sim, um pouco mais fundo. A noite guardou.